Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Python para iniciantes, certo? Nesta aula a gente vai ver um pouco sobre as estruturas de dados e os loops, beleza? Parei aqui um slidezinho para a gente ir acompanhando, como os outros meninos também fizeram. E depois a gente vai para o Colab, para a gente ver como é que vai ficar lá a parte de código, né? Toda a parte que a gente tem que desenrolar. Beleza, vamos lá. Vamos aqui para as primeiras estruturas de dados que vocês vão ter contato, que é as listas. E aí a gente colocou aqui, ó. Listas são construídas com uso de colchetes e vírgulas, separando cada elemento da lista. Ou seja, aqui eu tenho como se fosse o código, né? Eu tenho uma lista e aí eu tenho 3 itens aqui nessa minha lista. Ou seja, eu tenho um item A, um item 1, um item 2, um item 3. E aí eu separo eles por vírgula e eu sei que essa minha lista ela tem 3 elementos, ou seja, o len dela, que é uma coisa que eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês, é 3, certo? Listas não têm tamanho fixo, ou seja, na hora que eu declaro uma lista, vamos dizer que eu declaro essa lista de vazia e eu fico adicionando valores nela, eu vou mostrar isso para vocês também, como adicionar valores na lista, enfim, como no código a gente vai ver como realmente funciona. A gente pode adicionar valores infinitamente nessas listas que elas não têm um tamanho fixo, certo? Como, por exemplo, acontece em outras linguagens, como, por exemplo, o Java, né? O Java ele é uma linguagem, outra linguagem de programação que lá, na hora de você definir uma lista, você precisa dizer quantos valores em específico essa lista vai comportar. Então, aqui na linguagem Python, a gente já não tem esse tipo de lógica, né? Que é, por exemplo, colocar um tamanho fixo para ela. Lista não tem restrições de tipo fixo, ou seja, esse meu item aqui, ele não precisa, todos esses meus itens aqui, eles não precisam ser exclusivamente do mesmo tipo, né? Nas aulas passadas vocês devem ter ouvido falar sobre cada tipo das variáveis, e aí na minha lista não quer dizer que eu preciso ter do tipo só do tipo int ou só do tipo string, não. Numa lista eu posso, por exemplo, ter um inteiro, ter um valor string aqui, um booleano, enfim. Posso ter valor de vários tipos dentro de uma mesma lista. E uma grande característica de estruturas de dados em Python é que elas suportam aninhamento, certo? O que é aninhamento? Aninhamento é basicamente eu colocar uma lista dentro de outra lista, certo? Por exemplo, vamos dizer que esse meu item 1 aqui não seja um tipo primitivo, né, que a gente chama, não seja um inteiro, um string, um boolean, ele seja outra lista, ou seja, imagine aqui outra lista dentro desse item 1 e dentro dessa lista tem mais valores e ela ainda continua a posição 0, certo? E aí, esse é um tipo de coisa que é válido a gente ressaltar, certo? Um ponto importante que eu quero passar aqui para vocês nessa primeira parte, vou abrir aqui um Paint, que é para a gente ter uma noção. Uma lista, ela, como eu falei, são valores aqui dentro de colchetes. E aí, como eu falei, a gente pode ter lista dentro de listas, né? As listas aninhadas. Então, na posição 0, vou já explicar isso para vocês. A gente tem essa lista. Na posição 2, a gente tem o número 2, na posição 1, no caso, né? E na posição aqui 3, que no caso é a posição 2, eu vou já explicar, tá? Fiquem tranquilos. A gente tem um string aqui com o meu nome. Eu sou o Raul, certo? E aí, se a gente for ver, aqui nessa lista maior aqui que eu defini, não a de dentro, nessa aqui, antes da vírgula, é a posição 0. Aqui, antes da vírgula, é a posição 1. E aqui, no final, é a posição 3. Ou seja, os valores em uma lista, nas listas, eles se dão desta maneira. Ou seja, o que eu tenho aqui nessa primeira parte é a posição 0. O que eu tenho aqui nessa parte, independente do que seja, é a posição 1. O que eu tenho aqui nessa parte é a posição 2, 3 e assim vai até a posição n, certo? Então, as posições, vocês vão ver que é muito importante a gente saber posições em um array, porque isso vai ajudar a gente lá na frente. E aí, aqui como a gente tem um array na primeira posição, certo? Esse array aqui nessa primeira posição, ele também tem as suas posições, né? Aqui ele está na posição 0, mas dentro dele tem as posições dele. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, certo? Só para vocês ficarem cientes com relação a isso, tá?
E aí, beleza, vamos dando continuidade aqui. O outro tipo de estrutura de dados que eu venho apresentar para vocês são os dicionários, certo? Os dicionários são construídos com uso de chaves, diferente do nosso array, né, da nossa lista, que são colchetes. Os dicionários são como chave e a vírgula separando cada elemento do dicionário, da mesma forma, né? Ó, tá vendo aqui que no dicionário a gente tem esse K1 e esse V1 e eles têm 2 pontos aqui, e aí no próximo valor é K2, 2 pontos, V2 e assim vai até KN, VN, né? Ou seja, esse K representa key, ou seja, uma chave, e esse V representa valuate, valor, né? Ou seja, é um par chave-valor, né? Dicionário consiste em um par chave e seu respectivo valor. Quando a gente for para o código, isso vai ficar bem mais claro para vocês, tá? E a nossa terceira estrutura de dados, a gente tem as tuplas. As tuplas são muito similares às listas, no entanto, ao contrário das listas, tuplas não são imutáveis, são imutáveis, elas não podem ser alteradas de maneira nenhuma. Diferente daquela do array que a gente acabou de ver, se eu quisesse, por exemplo, mudar esse valor 2 aqui, eu poderia simplesmente dizer que o meu vetor que eu defini na posição 1 vai receber, por exemplo, outro valor. Vamos dizer que ele vai receber 5. Na hora que eu fizer isso e depois eu der um print nessa minha lista, a minha lista vai ter esse valor, vai ter o 5 aqui no lugar do 2 e vai ter Raul. Ou seja, eu consigo sim mudar uma lista, diferente das tuplas. As tuplas, esse tipo de operação não funciona. Como mais uma vez, né, no código eu vou explicar isso de uma maneira muito simplificada para vocês. E as tuplas são construídas com o uso de parênteses e vírgula separando seus elementos. Aqui um exemplozinho de como acontece, né? Eu vou passar para o código agora, certo? Eu já coloquei aqui em cima toda a parte de código que a gente vai ter que ver nessa aula. E aí, para não confundir, que eu apresentei já as 3 estruturas de dados que a gente vai ver nessa aula, eu vou mostrar essas 3 estruturas de dados e depois a gente volta para o slide, beleza? Vamos lá, vamos para as listas, né? Eu vou dar um zoom, que é para ficar legal de vocês verem, certo? Aqui, ó, é o Colab, né? Como vocês já viram nas aulas anteriores. Então, eu tô aqui, ó. Aqui é a maneira que eu crio uma lista, né? Ou seja, como eu falei, a lista, ela tem colchetes, né? Define uma lista e vírgula define a separação dos parênteses. Só que aqui tem uma pegadinha. Se vocês forem ver, aqui, ó, eu tô passando, ó, tá vendo? Aspas em tudo. Então, essa minha linha aqui de código, ela não tem 4 valores, e sim um único valor, é uma única string, certo? É como se eu tivesse uma string aqui bem grande, assim, uma string bem grande, porque como essa vírgula ela tá dentro das aspas, então ela só considera ainda uma única string. Então, se eu rodar aqui, vocês vão ver que nessa minha lista 1 aqui, ó, quando eu imprimo ela é uma lista de um único valor. Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, para ele printar o len, esse len é uma função que mostra o tamanho, ele dá a ideia de length, né? Qual o tamanho dessa minha lista, ou seja, quantos valores há dentro dela. Se a gente printar aqui o len da nossa lista, que eu defini aqui em cima, é 1. Por quê? Porque ele só tem uma única string. Aqui embaixo eu já defini uma lista da maneira correta, né? Ó, se você for ver, ó, aspas, aqui nos ovos, vírgula, aí eu já fechei, como eu fechei aspas aqui, isso aqui considera um string, vírgula, o outro valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor. Ou seja, na hora que eu rodo isso daqui, certo? Deixa eu adicionar aqui uma linha de código aqui embaixo. E na hora que eu faço essa mesma coisa aqui que eu fiz para a lista 1, aqui, se vocês forem ver, agora eu tenho aqui a minha lista, só que a diferença é como é que eu defini as strings de maneira correta, né, diferente do que não aconteceu aqui em cima. O length, ou seja, o tamanho dessa minha lista é 4, né? E aí, beleza, aqui eu estou criando uma lista, estou mostrando aquela propriedade para vocês que eu expliquei, que eu posso ter diferentes tipos de valores dentro de uma lista. Se você for ver essa lista 3 aqui, ela tem um tipo inteiro, também um tipo booleano aqui dentro dela, ou seja, não faz diferenciação. Se eu passasse aqui, por exemplo, o tipo string, tipo Raul, que nem eu mostrei para você, vou rodar a célula de novo, né, para a lista 3 receber esse valor. Vou printar aqui de novo, pronto. Na lista 3 já tem um tipo inteiro, um tipo booleano e um tipo string dentro da mesma
dentro da mesma lista, ou seja, aquela propriedade que eu comentei para vocês é verdade. E aí, agora eu queria mostrar para vocês aquela questão, né, que eu expliquei aqui no Paint, né, sobre a posição. A gente pode ver, ó, que aqui eu estou pegando no item 1 o valor zero da lista 1. Qual é o valor zero da lista 1? Ou seja, a minha lista 1 ela é só um string grande, então tudo isso daqui compreende o valor zero dela. Então o valor zero da minha lista 1 é tudo isso daqui. Aí aqui eu pego o valor na posição 1 da minha lista 2. Vamos lá aqui na minha lista 2, ó. Aqui minha lista 2. Aí a gente faz 0, 1, né? Porque sempre começa com 0. 0, 1. Então quem é o valor na posição 1 da minha lista 2? É o farinha, que é 0, 1, 2 e 3. Então na posição 1 a gente tem farinha. Então essa minha variável item 2 recebeu farinha. E quando a gente vem aqui no item 3, ele é na minha lista 3, ele recebe o valor que está na posição 2. Então vamos lá. Lista 3, 0, 1, 2. Ou seja, o que está na posição 2 da minha lista 3 é o true, certo? Então, na hora que eu der o console log aqui, perdão, o print desses valores aqui, eu vou receber aqui todos os valores aqui da minha lista 1, que é um único valor, né? Vou receber o farinha e vou receber o true, né? Esse é o resultado esperado. Na hora que eu rodar aqui, pronto, justamente isso, ó. Todos os valores lá da lista 1, porque ele é uma única string, o farinha e o true, certo? E aí é para vocês entenderem sobre essa questão de posições, entendeu? Ó, aí vamos ver aqui, imprimindo o item da lista, ou seja, quem é o item, o item que está na posição 2 da minha lista 2? Mais uma vez, vamos lá. Lista 2, 0, 1, 2. É o leite, né? Então, se eu der um print aqui, ó, no item 2, é justamente o leite. E aí aqui a gente imprime a lista 2 de novo, né? Só pra gente ver que realmente está aqui. E aí, como eu falei, uma lista a gente pode alterar ela, diferente das tuplas. Então, eu vou mostrar essa propriedade aqui para vocês agora. Eu quero que o item que está na posição 2 da minha lista 2, que é justamente o leite que a gente acabou de ver, eu quero que ele receba chocolate agora. Não vai ser mais leite, vai ser chocolate. Na hora que eu rodar isso aqui, ó, o que eu estou dizendo aqui para o código, né? Eu falo, ó, pega o item que está na posição 2 da lista 2 e coloca chocolate no lugar de leite. Na hora que eu printo aqui minha lista 2, a gente tem ovos, farinha e chocolate no lugar onde havia o leite, certo? A gente pode deletar o item de uma lista, né? Aqui eu estou deletando uma posição 4 na minha lista. Como eu adicionei mais aqui, ó, se a gente for ver aqui na nossa lista 2, cadê a lista 2? A gente tem 0, 1, 2, 3. Ou seja, a gente, como começa do 0, né, a gente não tem a posição 4 nessa nossa lista 2. Na hora que eu fizer isso daqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque não existe item na posição 4. Existem 4 itens, mas na posição vai só até o 3, porque começa no 0. Então, na hora que eu tento fazer isso aqui, o código ele dá um erro. Ó. Ele fala aqui, ó, out of index. Não é possível deletar um item que não existe na lista. Vocês entenderam? Ou seja, eu estou tentando acessar um item que não existe, estou tentando deletar ele e o código já não me permite. Mas na hora que eu deleto o item que está na posição 3, quem é que está na posição 3? 0, 1, 2, 3. É as maçãs. Na hora que eu tento deletar as maçãs aqui, ele funciona. Na hora que eu printo, pronto. O item das maçãs já foi deletado. E aí a gente entra naquela outra propriedade que eu comentei com vocês, que é o aninhamento, né? Vocês podem ver que eu tenho uma lista aqui, que é a mais geral, é esses colchetes de fora. E dentro dessa minha lista, eu tenho outras listas, ou seja, eu tenho uma lista aqui com de 1 até 3, 10, 15, 14, 10.1, 8.7, 2. E se eu colocar aqui, eu poderia colocar também o Raul, certo? Na hora que eu rodo aqui esse lista 3, e eu coloco aqui para colocar as informações, a gente tem aqui que a lista 3 compreende esses valores e a string Raul, certo? E aí, ó, na hora que eu faço essa atribuição aqui, ó, eu quero atribuir em A o valor 0 da lista 3. Quem é o valor 0? É o 1? Não, o valor 0 é o que está antes dessa vírgula mais geral aqui, ó, certo? Então, o valor 0 é o 1, 2 e o 3. Na hora que eu rodo aqui, ó, a gente tem o 1, 2 e o 3. E o B, ele vai receber quem está na posição 0 do A. Ou seja, no meu A, eu tirei uma lista de dentro da lista. E o meu B, eu tirei um valor na posição 0 dentro da lista que está atribuída em A. Ou seja, aqui,
dentro desse meu B, como eu quero o item que está na posição 0 de A, que é essa minha variável aqui, é 1. Então, B vai ser igual a 1, certo? E aí, vamos aqui na lista 4. Na minha lista 4, eu quero o conteúdo que está na posição 1 da lista 3. Quem é que está na posição 1 da lista 3? 0, 1. Pronto. Então, nessa linha aqui, eu vou atribuir esse 10, esse 15, esse 14. Eu vou atribuir esse array, essa lista, dentro desse lista 4. Na hora que eu imprimo, justamente o 10, o 15 e o 14. E aí, nesse valor 1, 0, eu quero, por exemplo, o valor 0 da minha lista 4. Ou seja, quem é o valor 0 na minha lista 4? É justamente o 10. E aqui eu quero o valor na posição 2. Então, é 0, 1, 2. Então, aqui eu vou ter o 14. Certo? E aí, a gente tem várias operações com as listas. Por exemplo, eu vou definir aqui novamente a lista 5. Ou definir aqui a nossa lista 5, né? Que tem esses arrays aqui dentro dela. E aí a gente tem essa opção aqui, ó. Vocês lembram que eu tirei o valor da posição 0 para depois tirar de novo o valor da posição 0? A gente pode fazer isso de uma vez, certo? É como se fosse uma matriz, né? Quando o Python faz isso daqui, é como se fosse uma matriz, né? Deixa eu explicar aqui mais ou menos para vocês como é que ficaria isso, de forma rápida e simples. É como se a gente tivesse um vetorzão, certo? Dentro do vetorzão vai ter um vetor aqui que vai ter, por exemplo, 1, 2 e 3. Depois, aí vírgula, né? 4, 5 e 6. E 7 e 8 e 9. Vou botar a vírgula aqui, pronto. Quando eu quero acessar a posição 0, 0, o que é que eu digo? Me dê o valor que está na posição 0. Deixa eu colocar aqui em azul. Me dê o valor que está na posição 0, ou seja, são dois, eu faço dessa maneira. Essa é a sintaxe, né? 0, 0. Ou seja, esse primeiro aqui, ele representa no vetor maior. Ou seja, no vetor maior, quem é que está na posição 0? 0, 1, 2. Quem é que está na posição 0 é o vetor maior. O segundo 0 é do vetor de dentro. Quem é que está na posição 0 do vetor de dentro? É 1. Então, quando eu quero a posição 0, 0 desse meu vetor aqui, eu estou me referindo a esse 1 aqui, né? Quem lembra de matriz, sabe que aqui seria, por exemplo, a posição 0, 0, a posição 0, 1, a posição 0, 2 e assim por diante, né? Aqui, ó, já é a posição 1, 0, 1, 1, 1, 2 e por aí vai, certo? Então, quando eu faço esse tipo de coisa aqui, a posição 0, 0, eu já vou pegar o valor 1 de cara. Por quê? Eu quero a posição 0 e o valor que está na posição 0 do valor que está na posição 0, né? É um pouco complicado, mas creio que vocês estão entendendo. E aqui é a mesma coisa, eu quero que está na posição 1, 2. Quem é que está na posição 1 do vetor maior? 0, 1. Pronto, é esse vetor maior. Agora, quem é que está na posição 2 desse vetor aqui? 0, 1, 2. Então, é o 14. Então, B1 vai ser referente ao valor 14. E por aí vai. Eu quero, por exemplo, na minha lista 5, o valor 0,2. Quem é o valor 0,2? Quem é que está na posição 0 do vetor maior? Esse array. Quem é que está na posição 2? 0, 1, 2. É o 3. Aí eu vou pegar esse 3 e somar mais 10. Então, vai ser 13. Viu? E é basicamente isso que a gente tem em relação às listas em Python. Os outros são bem mais simples. Se a gente for ver que eu declaro essa variável d1 igual a 10, e aí eu vou querer pegar o valor que está na posição 2, 0 e multiplicar por 10, né? Multiplicando por d1. Quem é que está na posição 2, 0? Vamos lá. 0, é 2 e 0, né? 0, 1, 2. Beleza, é esse fator. Quem é que está na posição 0 desse segundo vetor? É o 10. Então, é 10.1 vezes 10, a gente tem o valor de 101, né? Porque só vai pular a vírgulazinha. Então, como ele é um valor 10,1, então ele pula a vírgula uma casa, fica valor de 101 inteiro, né? Beleza, a gente também pode concatenar listas aqui, ó. Criei a lista 6 e a lista 7. Aqui, ó. Mostrei ela. Eu posso somar as duas dessa maneira aqui, ó, que ele já entende, ele cria uma lista nova com todos os valores antes. E aí a gente tem umas funções que a gente chama de funções built-in, que são as funções embutidas dentro do próprio Python para mexer com essas listas, né? Como eu falei, aquela len que eu mostrei para vocês que mostra o tamanho, ou seja, esse aqui tem
6 valores dentro dele. Se ele tem 6 valores dentro dele, então ele coloca 6. Mas posições ele só tem até 5, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A gente tem um max ou max, que é para dizer o valor máximo dessa minha lista. Ou seja, quem é o valor máximo aqui dentro dessa lista? É o 90, é o valor maior. O valor mínimo também é a mesma coisa. Aqui, ó, é a forma que a gente adiciona valores numa lista. O que é que eu estou fazendo? Eu estou basicamente, eu tenho essa lista aqui, eu quero botar mais um valor nela. O que é que eu faço? Eu dou um listas 8 ponto, append, e aí coloco o valor que eu quero adicionar. Ou seja, eu estou adicionando 1000 duas vezes aqui. Na hora que eu adiciono 1000 duas vezes e printo a lista, a gente tem 34, 32, 56, 21, 90, 51, 1000, 1000. Que eu acabei de adicionar dois valores meus. E aí a gente tem um count, que é basicamente para contar quantas vezes esse 1000 aparece. Ele aparece duas vezes, então, correto. E a gente tem um sort. O sort é basicamente para organizar a nossa lista em ordem, em uma determinada ordem que a gente define, né? Por padrão, o sort ele faz basicamente ordenar de forma crescente os valores, ou seja, antigamente era 34, 32, 56, ou seja, não estava em ordem crescente. Na hora que a gente usa o sort, já vai para 21, 32, 34, 51, 56, 90, 1000 e 1000. E aí a gente remove valores da lista também. Eu vou remover o último 1000. Na hora que eu printo, o último 1000 sumiu, agora só tem esse. E a gente tem o reverse, né, que é basicamente para pegar uma lista aqui de uma maneira e inverter ela, ou seja, fazer voltando, certo? É isso que a gente tem de lista. Agora a gente vai para dicionário, certo? O dicionário, mais uma vez, é um par chave-valor. E aí a gente utiliza as chaves, né, para definir ele. E aí é um par chave-valor, ou seja, quem é a chave aqui? Mateus. Quem é o valor dessa chave? É o 24. Aqui, Fernanda é a chave. Quem é o valor da Fernanda? 22. Ou seja, eu tenho um dicionário aqui de estudantes, certo? E vamos pensar que é a idade desses estudantes. Então, Mateus tem 24 anos, Fernanda 22, Tamires, perdão, meu MySQL, Fernanda 22, Tamires 26 e Cristiano 25. Então, quando a gente roda aqui, a gente pode ver que é um par-chave valor, ou seja, isso aqui é um valor só, isso aqui é outro valor, isso aqui é outro valor, porque eles são um par, são dois juntos, né? A gente pode ver aqui como é que ficou o nosso dicionário. Aí vamos dizer assim, eu quero pegar quem é o valor da chave Mateus. Quem é o valor da chave Mateus? É a idade dele, é 24. E aí do Pedro, quando eu faço isso daqui, ó, o que acontece? É como se eu estivesse utilizando aquele append da lista, é como se eu estivesse adicionando. Mas por quê? Pensem comigo. Pedro não existe nessa lista, certo? A gente tem Mateus, Fernando, Tamires, Cristiano. Como Pedro não existe nessa lista, e eu faço isso daqui, eu vou adicionar um valor a mais nesse meu dicionário. Na hora que eu printo, aqui, ó, agora a gente pode ver que o Pedro faz parte. Mas se eu fizesse isso daqui de novo, na hora que eu fizesse isso daqui de novo, ó, agora com o Pedro existindo dentro da lista, eu vou colocar agora um valor bem distoante, 60. E a gente pode ver que em vez de adicionar, agora ele alterou. Por quê? Porque Pedro agora já existe e anteriormente ele não existia. Entenderam? E aí, quando a gente agora vai pegar o valor de Pedro, não é mais aquele lá, valor, agora é o 60 que eu alterei, certo? A gente também pode limpar um dicionário, ou seja, eu vou apagar todos os valores que tem dentro dele. Pronto, ele é um dicionário vazio, ou seja, ele é só as chaves, né? Quando eu tento deletar um dicionário, ele não dá certo. Ele deu certo, perdão. Só que quando eu deleto um dicionário e eu tento acessar ele, é sério que eu queria falar, tento acessar ele, como eu acabei de deletar ele, vai me retornar um erro. Ó, ele não existe, ele não foi definido, entendeu? Porque eu acabei de deletá-lo. E aí vamos aqui novamente, vamos declará-lo, né? Declará-lo. E aí a gente tem aqui mais uma vez aquelas informações. E aí eu posso acessar só as keys, né? Quem são as keys? É Mateus, Fernanda, Tamires, Cristiano. Rodei aqui, vou rodar agora as chaves. Pronto, é justamente o que eu falei. E quem é os valores? É justamente a idade de cada um, 24, 22, 26, 25. Certo? Pronto. E aí a gente pode adicionar também listas dentro dos dicionários. Vamos dizer aqui, ó, a chave 1 é um valor numérico,
A chave 2 é uma lista de valores, a chave 3 é uma lista de strings aqui, enfim, podia ser qualquer coisa, ou seja, a gente pode fazer, juntar esse tipo de estrutura de dados para fazerem funcionar juntas, certo? E aí a gente também pode fazer dicionários aninhados, né? A gente tem aqui a Key1, e aí dentro da Key1 tem outro dicionário, ou seja, foi aberta outra chave. E dentro da Key2 aninhada, a gente tem outro dicionário. Aí, ou seja, dentro desse dicionário, depois fecha, esse aqui fecha da Key2 e por último fecha da Key1, certo? E a gente acabou de aninhar informações, certo? E aí, por último, na parte de estrutura de dados, a gente tem as tuplas, né? A tupla, como eu falei, ela é uma lista, só que aqui ó, a gente não declara ela com colchetes, e sim com parênteses. E a tupla tem aquele fator de ser imutável, né? Quando eu rodo aqui, a gente tem geografia, 23 elefantes. Quando a gente tenta adicionar um valor a uma tupla, ela já não aceita. Por quê? Porque ela é imutável. Depois que eu declarei uma tupla, eu não posso adicionar, eu não posso remover, eu não posso fazer várias coisas que eu poderia em um array comum. E aí você pensa, ah, mas então é melhor utilizar o array. Depende do caso. Vamos dizer que você precisa desenvolver alguma coisa que aquilo não vai poder mudar nunca mais. Ou seja, vai ter que ter aquele valor sempre, só aquela quantidade. Então a tupla ela já te ajuda nisso. Por quê? Porque você não vai precisar, por exemplo, não vai poder, por exemplo, adicionar nem remover valores. Ó, também quando eu tento remover, ele não deixa. Mas quando eu dou um len aqui, ó, naquela tupla 1 a gente tem 3, porque a gente tem 3 valores, geografia, 23 e elefantes. Quando eu tentar acessar o valor na posição 0, a gente tem geografia. Só que aqui, ó, aqui eu estava tentando deletar valores, certo? Perdão, eu não posso deletar valores, né? Eu não posso adicionar nem deletar valores. Eu tento fazer isso, por quê? Porque ela é imutável. Então eu não posso nem adicionar nem deletar valores dela. Agora, eu posso deletar a tupla. Se eu quiser deletar a tupla, eu posso. Então, eu acabei de deletar a tupla. Quando eu tento acessar ela, eu já não consigo mais. Por quê? Porque eu acabei de deletar ela. Vou criar aqui uma nova tupla com os valores A, B e C. E quando eu tento agora fazer aqui, ó, mudar o valor, da mesma forma que a gente fazia no array ou no dicionário, que seja mudando um determinado valor, ele também me retorna um erro. Por quê? Porque a tupla é imutável. A gente não pode adicionar, a gente não pode remover, a gente não pode alterar valores, certo? A gente também pode transformar uma tupla para uma lista, aqui ó, que é aquela nossa primeira estrutura de dados, e aqui agora eu vou poder adicionar, remover, enfim, ó, adicionei um novo valor, que a lista ela permite, e depois a gente pode transformar ela novamente em tupla, e aí agora a gente tem uma tupla com valor D, ou seja, é um pulo do gato, né? Vamos dizer que a gente tem uma tupla que tem coisas imutáveis, mas a gente precisa adicionar um valor. Como é que faz? Transforma em lista, tá? A lista adiciona um valor, depois de adicionar o valor, retorna para a tupla, certo? E aí agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que é loops, né? Basicamente é uma maneira da gente percorrer aquelas informações ou percorrer outros tipos de coisa. A gente vai ver mais isso no código. Vamos aqui por enquanto. Deixa eu adicionar aqui o laserzinho. O loop for, que é esse daqui, percorre cada item de uma série de valores, como por exemplo a lista que vimos anteriormente, certo? Ó, aí aqui está a estrutura do for, é for item in série de itens, e ele executa comandos, tá? Não fiquem preocupados que eu vou mostrar isso no código, como é que fica direitinho, certo? Podemos utilizar o loop for em objetos sequenciais como strings, listas, tuplas, elementos de dicionários, arquivos, enfim, muitas coisas. A gente vai dar uma olhadinha nisso. E o outro loop que a gente vai ver é justamente o while, né? O loop while em Python é uma das formas mais comuns para executar iterações. É iterações, tá? Não confundam com interações, é iterações. Eu vou explicar isso. A instrução while será executada repetidamente, seja uma única instrução ou um grupo de instruções, desde que uma condição seja verdadeira. Então, essa estrutura do while é while, e aí você coloca uma expressão aqui que nem vocês aprenderam lá no if else, né, que vocês viram que é verdadeiro, faz isso. É basicamente isso que acontece no while. Enquanto isso daqui for verdadeiro, ele fica executando isso daqui infinitamente, certo? Agora a gente vai para o código. Vamos aqui para o for. Ó.
Aqui, ó, eu tenho uma tupla, né? Aqui, isso aqui é uma tupla, certo? Eu chamei de lista, mas isso daqui é uma tupla, tá? É uma tupla com valor 11, 12, 13, 14, certo? Como é que eu percorreria esse meu valor da tupla? Eu ia ficar botando print, lista 1, valor 0, aí, vírgula, lista 1, valor 1, lista 1, valor 2. Não, existe uma maneira da gente percorrer esses valores aqui, e aí a gente, por exemplo, fazer o que quiser com eles. Vamos dizer que eu vou só printar eles aqui, que é esse caso, ó. Ou seja, o meu for, esse i aqui é uma variável que você declara, eu chamei de i, mas poderia chamar de qualquer coisa, index que seja, é só para ele entender o que, que vai acontecer. E aí esse in é basicamente tipo assim, percorre esse valor index ou seja, nesta lista 1, e aí eu posso printar, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Vamos dizer que eu quero printar esse valor vezes 2, certo? Então, ó, na hora que eu percorrer, ele vai pegar o valor 11, colocar aqui, multiplicar por 2 e printar 22. Pegar o valor 12, multiplicar por 2, printar, entenderam? É basicamente para isso que a gente tem os laços, né, de repetição. Agora sim, eu tenho uma lista com colchetes, né, que era uma tupla, com leite, frutas e carne, certo? Mesma coisa, vou só printar, printei as informações. Imprimindo os valores no intervalo entre 0 e 5. Existe uma maneira também da gente utilizar o for que não necessariamente necessita de uma lista. Vamos dizer que a gente tem que executar uma coisa, por exemplo, 10 vezes. Será que eu vou precisar criar uma lista com 10 valores para poder fazer uma coisa 10 vezes? Não. Pensa aí num valor grande. 1000. Preciso executar uma coisa 1000 vezes. Será que eu vou ter que criar uma lista com 1000 valores para poder percorrer para fazer uma coisa 1000 vezes? Não. O Python ele dá essa funçãozinha range aqui pra gente, que nos permite fazer isso. Ou seja, eu tenho um contador, certo? E aí eu quero que esse contador ele seja printado no range de 0 a 5. Ou seja, quando eu executo aqui, ele faz 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, 5 valores. Aí, como eu falei, vamos para aquele caso mais exorbitante, 1000 valores. Se eu rodar aqui, ele vai colocar 1000 valores. Aqui, ó. Se a gente for ver, tem 1000 valores aqui. Se a gente for subindo, ó, lá até o valor inicial, né? Então, mas vamos voltar aqui para 5 mesmo, que é menor, né? E não atrapalha. Pronto, vocês estão vendo? Basicamente isso para que serve o range. Imprimindo na tela os números pares de uma lista. Ou seja, como eu falei, eu tenho aqui uma sequência de números e aí eu estou percorrendo ela. For num in lista, tá? Como eu falei, esse nome aqui vocês que definem, mas vocês vão ter que utilizar ele dentro da função for aqui, né? Dentro do laço de for, né? E aí, beleza. Eu tô aqui percorrendo essa lista 3 com esse num. Aí eu faço um if, né? Como vocês aprenderam na aula passada. Eu tô vendo se o resto desse valor dividido por 2, isso daqui é resto, tá? Provavelmente vocês devem ter aprendido nas aulas anteriores. Esse resto aqui eu tô fazendo assim, eu tô pegando esse número, vamos aqui, 1. Aí eu pego, divido ele por 2 e verifico se o resto dele é 0, certo? Ou seja, se eu pegar e dividir 1 por 2, o resto dele não é 0. Então ele não é um número par. 2. Pego 2 e divido por 2. 2 dividido por 2, sobra resto 0. Então esse número é par. 3. Pego 3 dividido por 2, o resto dele não é 0. 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, resto 0. Enfim, aí aqui, com essa função eu consigo printar somente os números pares. Na hora que eu rodo essa célula, pronto. Dessa minha lista de valores aqui que contém números pares e ímpares, agora eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10, que são somente os valores pares. Agora, a gente também tem uma coisa que é o jump, né, que a gente chama de pulo. Listando os números no intervalo entre 0 e 101, 51 aqui no caso, com incremento de 2, que é basicamente assim, eu vou pular de 2 em 2. Se eu rodar isso daqui, ele vai printar 0, aí em vez de printar o 2, ele já pula, porque eu botei o jump aqui como terceiro valor do range, né, porque aqui o range quando dá 2 valores, ele printa tudo, 0, 1, 2. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, que é para ele printar de 2 em 2 aqui nesse daqui, ó, ele vai printar o 0, aí ele vai pro 2, ó, tá vendo? Ele vai pro 0, vai pro 2, vai pro 4. Por quê? Porque ele pulou de 2 em 2 valores. A mesma coisa aconteceu aqui. Certo? Ó, foi 2, 4, até chegar no 50. Na hora que ele chegou, era para chegar no 51. Ele chegou no 50, ele viu, vou ter que pular mais 2, vou ter que ir pro 52. Só que o 52 não existe, porque eu botei que é para ele só
até o 51. Então ele só vai até o 50. Strings também são sequências, ou seja, eu tenho um string e um string funciona como se fosse uma lista. Ou seja, esse P está na posição 0, esse Y está na posição 1, esse T está na posição 2 e por aí por diante. Na hora que eu faço um for numa string, olha como é que ele printa, ó. P, Y, T, H, O, N. Por exemplo, é como se fosse printando um valor de cada vez. Ó. Eu vou botar aqui uma setinha para vocês verem aqui. Ó. Ou seja, ele printou isso daqui, a quantidade de vezes ou a quantidade de letras que tem essa minha string. Como essa string ela tem 6 letras, então ficou P, Y, T, H, O, N, certo? Loops aninhados, a gente pode fazer um loop dentro de um loop, ou seja, basicamente como a gente percorreria uma matriz, por exemplo. Vocês lembram que lá na lista a gente acessava a posição 0, 0? Você pode percorrer uma matriz dessa maneira. Ou seja, eu vou pegar cada item de uma matriz. Eu vou mostrar isso para vocês. Ó, ele vai fazer assim, ó, for i, aí range a, range de 0 a 5. Aí ele vai pegar 0, aí ele entra nesse loop for aqui. Aí ele vai fazer de 0 a 4. Aí ele vai e coloca 1, 0 a 4. Aí ele vai e bota 2, 0 a 4. Ou seja, ele executa um de cima e depois executa de baixo. Por exemplo, como eu falei, 0, 1 a 4. 1 a 4 no caso, né? Aí ele bota aqui de novo o valor, né? Que ele fez aqui o primeiro e aí ele vai. Certo? Fica mais fácil de eu explicar isso aqui para vocês com uma lista. Deixa eu pegar aqui uma lista não, uma matriz. Pronto, aqui a gente tem uma matriz. Eu vou colocar aqui pra gente ver. Certo? Vou deixar isso aqui, vou inserir uma célula de código abaixo. Pronto. Eu tenho aqui uma coisa que eu vou chamar de matriz. E aí, para eu percorrer essa matriz, da mesma forma que eu percorro um array, né? Com array, eu percorreria com um único for, né? Aqui não. Aqui, a gente tem que percorrer essa matriz. Eu vou percorrer essa matriz, ó. Eu vou colocar só esse for aqui pra gente ver, ó. Print i. Aí ele vai printar isso, mas vamos dizer que eu quero cada um dos valores isoladamente. E aí eu vou ter que fazer um for j in i, ou seja, porque i agora ele está atribuindo um vetor. Então, agora na hora que eu fizer o print j, aí eu vou ter acesso a cada um dos valores dessa minha matriz. Tá vendo? De forma isolada. Vocês entenderam? Para isso que a gente utiliza geralmente os laços aninhados. E aí a gente tem uma lista B aqui, ó. Aí aqui eu estou fazendo várias operações. Por exemplo, eu estou pegando cada valor dessa minha lista, multiplico ele por 2 e somo nessa minha variável soma. Então, no fim, eu vou ter a soma de todos os valores dessa minha lista multiplicado por 2, que dá 462. Aqui a gente está fazendo um loop em cima de um array que tem arrays dentro dele, como eu mostrei para vocês, né? Só que eu já mostrei para vocês como é que a gente pega cada valor isoladamente. Contando os itens de uma lista, a gente tem um método len, mas vamos dizer que você quer fazer isso. Quer contar quantos valores existem dentro de uma lista sem usar o método len. Você pode criar um contador e toda vida que ele percorrer um item dessa lista, ele soma um valor. Então, ele vai ter aqui o valor de 5, né? A gente tem 5 valores dentro dessa minha lista. Aí a gente vem aqui, pesquisando valores em uma lista. A gente tem uma lista C, certo? E aí eu vou percorrer essa minha lista e quando o valor de item for igual a 5, ou seja, eu vou dizer, o número foi encontrado na lista. Ou seja, if item igual a 5, número encontrado na lista. Ou seja, se eu te trocar esse 5 aqui, por exemplo, por um outro 6, ele já não vai printar nada, certo? Por quê? Porque ele não encontrou. Aí se eu fizesse aqui um else, por exemplo, else print valor não encontrado na lista, que é só pra gente ter uma noção, né? Dessa maneira ele não vai encontrar o valor, por quê? Porque ele percorreu todas as vezes e não encontrou o valor, certo? Agora, quando eu coloco 5 aqui, ele encontrou o valor no primeiro momento, mas na hora que ele viu que o item não era igual a 5, ele botou o valor não encontrado na lista. Para esse caso aqui não ia funcionar, né? Tinha que deixar só esse primeiro mesmo, que é para dizer se a gente encontra esse valor ou não, né?
Listando as chaves de um dicionário, né? A gente tem o dicionário, a gente também pode iterar em cima desses dicionários, tá? A gente tá com quantos minutos de aula? 40 minutos. A gente tem o K1, Python, K2, R, ou seja, chave, valor, chave, valor, chave, valor. E aí a gente vai iterar em cima desse dicionário, a gente vai ter só as chaves. E se a gente quiser em cima dos valores, a gente tem que ir nos items, certo? Tá vendo? Se a gente quiser as chaves e os valores, a gente também tem que percorrer em cima dos itens, ou seja, de todos os itens. E aí a gente consegue todas as informações do dicionário. E por último, a gente tem o while, que é outra forma de fazer um laço de repetição. E aí vamos ver nesse primeiro aqui, usando o loop while para imprimir os valores de 0 a 9. A gente podia no for, a gente fazia for i in range 0 a 9, né? No while a gente tem que fazer de outra maneira. É tipo, o while significa enquanto. Enquanto o meu contador for menor que 10, dá um print nesse contador e soma mais um a ele, porque ele começa com 0. Então aqui, ó, na hora que ele rodar, vamos ver se ele roda rápido. Pronto. Ele printou de 0 a 9, certo? Ou seja, aqui, como a gente ficou printando ele enquanto ele não fosse igual a 10, então a gente vai até lá. E aqui a gente podia mudar, por exemplo, para 50, que é só outra maneira de fazer um laço de repetição, enfim, tá vendo? Aqui ele vai até os 50. Eu vou colocar aqui só até os 5, que é para não atrapalhar muito a nossa visão. E, por último, a gente também é possível usar a cláusula else para encerrar um loop while. Ou seja, a gente tem x igual a 0. Enquanto o meu x for menor que 10, print esse valor. Printa x ainda é menor que 10, somando 1 a x. E aí a gente soma 1. E no else, a gente coloca o loop concluído. Ou seja, o valor de x nessa interação é 0. Iteração. Porque a gente tem a interação, né? E a gente tem iteração, que é iterar valores, né? Percorrer um array, por exemplo. A gente está iterando em cima desse array. E aí, a gente vai seguindo, 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 até que quando ele chega no final, o loop foi concluído. Então, a nossa aula é basicamente isso, tá, pessoal? São essas estruturas de dados, todas essas informações. E é isso. Valeu, obrigado por acompanhar até aqui e muito obrigado.